Bom, e eu trouxe aqui um conjuntinho de palavras para você. Eu poderia falar sobre Deus, né? Sobre igreja. Eu poderia falar sobre a escolinha, a escola sabatina, a escola que você estudou desde pequenininho, né? Sobre aprender a ler com 6 meses, quais foram os objetivos desse trabalho de sua mãe, né? E a inteligência que Deus lhe deu desde bebezinho, coisas que você aprendia muito cedo. Poderia te falar de um monte de coisa. Eu poderia te falar de ciências. A ciência, né? O que ela explica, o que ela justifica. Eu também poderia te falar dos louvores que se ouve, né? Dos livros que se leem, né? Eu poderia te falar também das experiências trazidas de todas essas coisas aqui, mas eu não quero te falar de nada disso, eu quero falar de experiência de vida, tá? E eu quero começar com a experiência de 10 anos de idade. Mas aqui aconteceu algo interessante aos 10 anos de idade, porque até os 10 anos de idade, a gente traz uma bagagem da mãe e do pai muito grande em nossa vida. Mas aqui interessante, olha, nesses 10 anos houve algo bem divisor de águas aqui, tanto na minha vida quanto na vida do seu pai. Olha o que aconteceu aos 10 anos com seu pai. Seu pai foi batizado e onde ele estava? Na Campal. E olha o que aconteceu com 10 anos com sua mãe. Sua mãe, onde sua mãe estava? Numa festa. E o que mamãe queria? Água. Mas o que mamãe ganhou? Cerveja. E quem deu? O próprio pai. E onde seu pai estava? Sendo batizado numa campal, ouvindo mensagens espirituais, né? E aqui nós temos esse retrato de vida. Olha só, aos 10 anos isso aconteceu. Mas algo também aconteceu depois. O meu pai me deu cerveja, tá? Mas eu não quis a cerveja. Até bebi um gole, odiei. Porque eu tinha na minha cabeça que cerveja não fazia bem. E eu já tinha visto meu pai, olha, fazer besteira bêbado, tá? E já tinha visto brigas de meu pai bêbado com a minha mãe, fazendo barulho em toda a rua ouvindo, certo? E mesmo muitas pessoas fazendo isso sem beber, esse incentivo aqui o meu pai teve. Mas é interessante que não foi só meu pai que teve. O meu irmão também teve. E eu me lembro de uma vez que você cheirou vinho na casa de tiozinho e você disse que era muito bom. Eu lembro disso, né? Interessante isso daqui, olha, guarde isso daqui. Tem um elemento que eu vou te mostrar depois, muito interessante sobre o vinho. Enfim, quando eu tinha 10 anos, seu pai também, eu fui para uma festa e bebi cerveja dado pelo próprio pai. O seu pai foi para uma festa, mas era de campal. E também teve o quê? Outra coisa que o pai deu. Foi uma água, mas foi uma água da vida, né? E aqui ele foi batizado. Foi muito interessante fazer isso aqui, essa analogia. Mesma época, eu e seu pai somos do mesmo ano. Então, nós tínhamos 10 anos na mesma época, certo? Agora, aconteceu algo aqui dos 10 anos, olha. Minha vida veio para cá. Aos 11 anos, eu recebi um convite de ir para... Até antes eu já tinha feito esses passeios na casa de tia Bezinha, e lá ela fazia programa na garagem, né? Que hoje a gente daria vários nomes, né? Evangelismo Kids, para mim eram historinhas para criança que eu adorava, amava aí, né? E com 11 anos eu fui para a igreja com tia Léo, Livinha e Liane, certo? Aqui, ó, pessoa importante na minha vida. Essa mesma pessoa, quando eu tinha um pouco mais dessa idade aqui, me fez uma pergunta uma vez. Mesmo eu indo para a igreja, eu fui para onde? Para uma festa.
E à noite, onde eu estava? Na igreja, apresentando o programa no Dia das Mães, ensaiando para apresentar. E tia Léo foi lá e disse assim para mim: filha, interessante, durante o dia você está na igreja ensaiando e à noite você está na festa, mesmo que seja para um objetivo, entre aspas, né, bom, proveitoso, que é ajudar seu pai e sua mãe, porém é a festa. E você deve decidir, minha filha, qual caminho seguir, porque ninguém pode seguir a dois senhores, porque esse caminho vai levar a um resultado e esse vai levar a outro. E aí, o que você decide? E eu levei aquela pergunta para a minha vida, porque eu não tinha aquela interpretação de que eu estava indo ajudar minha mãe e meu pai aqui e não achava que era errado, mas eu estava indo para o meio da festa do furacão, com trio elétrico, bandas, bebidas, tá? E aqui era a igreja, ensaiar os programas, né? E eu decidi que eu não mais ia para aqui e que eu iria para aqui. Olha que interessante. Exatamente com 14 anos, mamãe se batizou. Olha o que aconteceu com seu pai aos 10 anos, com mamãe foi aos 14 anos. E olha aqui, para onde seu pai foi com 14? Para o internato. E onde mamãe queria ir com 14 anos? Para o internato. Certo?